3 exércitos marchavam em direção a Jerusalém. Centenas de milhares de soldados de Moabe, Amon e do Monte Seir tinham atravessado o Mar Morto e cortavam caminho pelo deserto, indo direto para o coração de Judá. O rei Josafá não tinha chance. Seu exército estava em menor número. Suas cidades fortificadas não resistiriam a uma coligação desse tamanho. E o inimigo já estava dentro de suas fronteiras antes mesmo que ele soubesse que vinham. Qualquer outro rei teria ordenado uma retirada, reunido aliados, negociado a rendição, alguma coisa. Mas Josafá não fez nada disso. Em vez disso, mandou que toda a nação parasse de comer. Convocou um jejum em toda Judá. Depois entrou no pátio do templo, ficou diante de milhares de pessoas apavoradas e orou em voz alta. Na manhã seguinte, fez algo que os historiadores militares até hoje têm dificuldade de explicar. Ele levou seu exército para enfrentar 3 nações inimigas, mas não colocou soldados à frente, colocou cantores, líderes de adoração, músicos caminhando diante do exército, cantando louvores a Deus enquanto marchavam direto para a morte certa. E quando chegaram ao campo de batalha, não havia mais ninguém para combater. Todos os soldados inimigos já estavam mortos, tinham se voltado uns contra os outros e se destruído. Judá não perdeu um único homem. Esta é a história do rei Josafá e da guerra que foi vencida sem que uma única espada fosse empunhada. E quer você veja isso como intervenção divina ou como a mais brilhante operação psicológica da história antiga, o que aconteceu naquele vale mudou o equilíbrio de poder em toda a região. Para entender de verdade o que aconteceu no Vale de Beraca, é preciso voltar cerca de 100 anos antes de Josafá sequer ter nascido. Depois que o rei Salomão morreu, por volta de 930 a.C., o reino israelita se partiu ao meio. Roboão, filho de Salomão, foi um péssimo diplomata. Quando as tribos do norte pediram alívio nos impostos, ele basicamente respondeu que tornaria a vida delas ainda mais dura. Então elas foram embora. 10 tribos formaram sua própria nação no norte, chamada Israel. E as 2 tribos restantes, Judá e Benjamim, permaneceram fiéis à linhagem de Davi no sul, formando o reino de Judá. A partir dali, essas 2 nações existiram lado a lado, às vezes como vizinhas desconfortáveis, às vezes como inimigas declaradas. O reino do norte era maior, mais rico e militarmente mais poderoso. Judá era menor, mas tinha uma coisa que Israel não tinha. Tinha Jerusalém, tinha o templo e tinha a dinastia de Davi. A linhagem que Deus havia prometido que nunca se acabaria. Mas ter o templo não significava automaticamente que Judá permanecesse fiel. Os reis iam e vinham. Alguns eram tementes a Deus, muitos não eram. A idolatria foi entrando aos poucos. Altares pagãos se erguiam nos topos dos montes. As reformas de uma geração eram desfeitas pela seguinte. Quando Asa, pai de Josafá, subiu ao trono, Judá estava em péssima situação espiritual. Asa passou boa parte do seu reinado fazendo uma limpeza, removeu altares estrangeiros, derrubou santuários pagãos e até tirou a própria avó da posição de rainha-mãe, porque ela havia levantado um ídolo. O homem era sério. O reinado de Asa foi em grande parte bem-sucedido. Ele venceu batalhas importantes, reconstruiu a economia. A Bíblia diz que nos primeiros 35 anos do seu reinado houve paz em Judá. Mas então Asa cometeu um erro crítico, que moldaria tudo o que o filho dele faria depois. Quando o reino do norte começou a construir uma fortaleza na fronteira de Judá, bloqueando de fato a principal rota comercial para Jerusalém, Asa entrou em pânico. Em vez de orar a respeito, como tinha feito em ameaças anteriores, ele saqueou o tesouro do templo e enviou o ouro a Ben-Hadad, rei de Arã, subornando-o para atacar Israel pelo norte e criar uma distração. Funcionou. Taticamente foi brilhante, mas um profeta chamado Hanani
apareceu no palácio e disse a Asa algo que iria perseguir a família real por anos. Porque confiaste no rei de Arã e não no Senhor teu Deus, de agora em diante viverás em guerra. E a reação de Asa? Mandou jogar o profeta na prisão. Seus últimos anos foram marcados por doença, amargura e conflitos constantes. Ele saiu de rei fiel e virou um exemplo do que não fazer. E observando tudo isso, crescendo no palácio, absorvendo cada lição, estava seu filho Josafá. Josafá subiu ao trono por volta de 872 a.C. e desde o primeiro dia tomou decisões claramente influenciadas pelos erros do pai. Enquanto Asa recorria a alianças estrangeiras quando as coisas ficavam difíceis, Josafá investiu na estrutura da fé quando as coisas estavam tranquilas. Ele não esperou uma crise para começar a orar. Construiu um sistema capaz de se sustentar quando a crise chegasse. Sua primeira atitude foi uma campanha nacional de educação. Ele enviou funcionários, levitas e sacerdotes a todas as cidades de Judá, levando cópias do livro da lei. Não só às grandes cidades, a todas. Foi basicamente um programa de alfabetização religiosa financiado pelo governo e que cobria o país inteiro. Pessoas que nunca tinham lido as Escrituras, de repente, tinham professores em suas aldeias explicando a Torá. Ele também reformou o sistema judicial, nomeando juízes em cada cidade fortificada com instruções específicas. Disse a eles: considerem com cuidado o que fazem, porque não julgam da parte dos homens, mas do Senhor que está com vocês sempre que proferirem uma sentença. Montou um sistema de prestação de contas, com um sumo sacerdote supervisionando os assuntos religiosos e o líder da tribo de Judá cuidando das causas civis. Os recursos eram encaminhados a Jerusalém e os resultados eram impossíveis de ignorar. Judá tornou-se estável, próspera e respeitada. Os filisteus, que tinham sido uma pedra no sapato de Judá por séculos, começaram a trazer tributos. Os árabes enviavam caravanas de animais, 7.700 carneiros e 7.700 bodes por ano. Isso não é um presente. É o tipo de pagamento que se envia a alguém de quem se tem medo. Josafá também fortificou cidades por toda Judá e formou um exército enorme. 5 comandantes supervisionavam uma força combinada que a Bíblia calcula em mais de 1.100.000 homens. Os números militares antigos quase sempre são exagerados em textos históricos. Então, o tamanho real provavelmente era menor. Mas a ideia continua valendo. Judá não era um alvo fácil. Era um reino bem organizado, bem financiado e bem defendido. Mas Josafá não era perfeito, e entender o seu maior erro torna um milagre que viria depois ainda mais significativo. Apesar de tudo o que sabia sobre o perigo das alianças estrangeiras, Josafá firmou uma aliança matrimonial com o rei Acabe, do Reino do Norte. Para dizer o mínimo, Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. Casou-se com a princesa pagã Jezabel, construiu templos a Baal e matou profetas de Deus. E Josafá achou uma boa ideia ligar sua família a esse homem por meio do casamento. Essa aliança quase custou a vida de Josafá. Ele entrou em batalha ao lado de Acabe contra os arameus em Ramote-Gileade. Acabe se disfarçou de soldado comum e disse a Josafá para usar suas vestes reais, praticamente pintando um alvo nas costas dele. As carruagens inimigas foram direto para cima de Josafá, pensando que era Acabe. Josafá gritou e as carruagens se afastaram bem na hora. Acabe acabou morto por uma flecha perdida. Quando Josafá voltou a Jerusalém, um profeta chamado Jeú o encontrou e disse: devias ajudar o ímpio e amar os que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre ti. Esse foi o momento de humildade de Josafá. Seu pai tinha confiado em reis estrangeiros e sofrido por isso. E ali estava ele, cometendo o mesmo erro.
A diferença entre Josafá e o pai? Quando o profeta o confrontou, ele não mandou ninguém para a prisão. Ouviu? Voltou às suas reformas, reforçou seu compromisso com Deus. E esse era o rei que estava no trono quando 3 exércitos atravessaram o Mar Morto em direção a ele. Os mensageiros chegaram com a pior notícia possível. Um grande exército vem contra ti do outro lado do Mar Morto de Edom. Eles já estão em Hazazon Tamar. Hazazon Tamar é o nome antigo de En-Gedi, o famoso oásis na margem ocidental do Mar Morto. Quem já foi a Israel conhece o lugar. Cachoeiras no meio do deserto, cabras monteses subindo pelos penhascos. É lindo, mas o que importava ali não era a paisagem, era a distância. En-Gedi fica a cerca de 55 quilômetros de Jerusalém. Esses exércitos não estavam a caminho, já estavam dentro das fronteiras de Judá. Tinham atravessado o Mar Morto e montado posição antes mesmo que alguém soasse o alarme. Era uma coligação de 3 nações, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, da região do Monte Seir, que corresponde basicamente a Edom. Cada uma dessas nações ocupava territórios a leste do Mar Morto, no que hoje é a Jordânia moderna, e cada uma tinha seus motivos para querer Judá de joelhos. Os Moabitas pagavam tributo a Israel havia anos e odiavam isso. Os Amonitas queriam expandir sua influência para o oeste. E os Edomitas eram oportunistas que viram a chance de saquear um reino próspero enquanto ele estava distraído por uma ameaça em 2 frentes. Juntos, formaram o que a Bíblia chama de Ramon-Rav, em hebraico. Uma multidão imensa, um número avassalador. O tipo de força que faz a resistência parecer um suicídio. Agora, você deve estar pensando, Josafá tinha mais de 1 milhão de soldados. Por que estava com medo? E a resposta está na logística. Os exércitos antigos não eram forças permanentes como pensamos hoje. Aquelas tropas estavam espalhadas por cidades-guarnição em toda Judá. Reuni-las, armá-las, organizar as linhas de abastecimento e fazê-las marchar até um único ponto levaria semanas. O inimigo estava a 55 quilômetros e se aproximando. Josafá não tinha semanas, talvez nem dias. A Bíblia diz que Josafá ficou alarmado. A palavra hebraica é yari, e não significa uma preocupação leve. Significa um medo real, visceral, aquele que te acorda de madrugada e faz o estômago afundar. Era um rei diante da possibilidade muito concreta de ver tudo o que sua família havia construído por 4 gerações ser varrido do mapa. Mas então vem a frase que separa esta história de qualquer outro relato militar da história antiga. Alarmado, Josafá resolveu consultar o Senhor e proclamou um jejum em toda Judá. Ele estava apavorado, e em vez de deixar que esse pavor o levasse a uma resposta militar desesperada, tomou a decisão contra-intuitiva de parar tudo e orar. Não chamou os generais primeiro, não enviou batedores, não negociou. Convocou um jejum nacional e chamou o país inteiro a Jerusalém. E aqui está porque isso deu certo quando poderia ter sido suicídio. Lembra daqueles anos de reforma? Do programa de educação? Dos mestres da Torá que ele tinha enviado a cada aldeia? De toda aquela estrutura espiritual construída em tempos de paz? Foi a hora em que tudo aquilo deu retorno. Quando o rei disse, parem de comer e venham orar, o povo de fato o ouviu. Confiavam nele. Confiavam no Deus para quem ele apontava. De cada canto de Judá, homens, mulheres e crianças se puseram a caminho. Deixaram suas fazendas, seus negócios, sua vida do dia a dia e vieram para Jerusalém. Não para assistir a uma batalha, para orar. O que aconteceu em seguida naquele pátio do templo é uma das orações mais fascinantes do ponto de vista psicológico em qualquer texto antigo. Imagine a cena, o novo pátio do Templo de Salomão. Milhares de pessoas amontoadas em cada espaço disponível.
Homens que deixaram seus campos sem colher, mulheres segurando bebês, soldados idosos que tinham lutado nas guerras de Asa décadas antes, todos jejuando, todos com medo, e todos olhando para o rei, esperando que ele dissesse o que fazer. Josafá se pôs diante deles e abriu a boca. E o que saiu não foi um discurso de guerra, não foi um grito motivacional para animar as tropas. Foi uma oração tão honesta, tão bem construída do ponto de vista estratégico e tão crua emocionalmente que vem sendo estudada por teólogos e psicólogos há séculos. Ele começou pela teologia. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos das nações. Poder e força estão na tua mão, e ninguém pode resistir a ti. Isso não era bajulação, era enquadramento. Josafá estava estabelecendo o contexto para todos os que ouviam. Não estamos falando com uma divindade local. Estamos nos dirigindo ao Deus que governa sobre Moabe, Amon e Edom, tanto quanto governa sobre Judá. Os exércitos que marcham contra nós respondem ao mesmo Deus a quem estamos orando. Essa é a base. Em seguida, trouxe a história. É aqui que a oração fica inteligente. Ó nosso Deus, não expulsaste os habitantes desta terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre aos descendentes de Abraão, teu amigo. Ele estava construindo um argumento jurídico, não no sentido de um tribunal, mas no sentido da aliança. Estava basicamente dizendo: tu fizeste um acordo, Deus, nos deste esta terra, expulsaste os povos que aqui viviam antes de nós. Disseste aos descendentes de Abraão que ela seria deles para sempre. Então, esses invasores não estão atacando apenas a nós, estão desafiando a tua promessa. E então veio uma ironia tão cortante que parecia capaz de partir pedra. Aqui estão os homens de Amon, Moabe e do monte Seir, em cujo território tu não permitiste que Israel entrasse quando saíram do Egito. Israel se desviou deles e não os destruiu. Vê como nos pagam vindo expulsar-nos da herança que nos deste. Isso é devastador. Quando os israelitas saíram do Egito, centenas de anos antes, Deus mandou especificamente que não atacassem Moabe, Amon ou Edom. Eram povos aparentados, e Deus disse para deixarem-nos em paz. Israel obedeceu. Fez um caminho mais longo para evitar conflito com essas nações. E agora aquelas mesmas nações, as que Israel poupou, marchavam para destruir Judá. Josafá estava apontando a injustiça daquilo. Nós lhes mostramos misericórdia, eles não estão nos mostrando nenhuma. E então veio o momento que separa essa oração de qualquer outra oração real da literatura antiga, porque não temos força para enfrentar esse grande exército que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Um rei, de pé diante de milhares de seus súditos, com exércitos inimigos dentro de suas fronteiras, e ele olha para eles e diz: eu não tenho um plano, não sei o que fazer. No mundo antigo, uma confissão dessas podia custar a vida. Reis deviam transmitir força, confiança, controle. Admitir que não se sabe o que fazer era praticamente um convite a um golpe. Rivais sentiriam o cheiro de sangue. Os generais perderiam a fé. Tudo poderia desmoronar. Mas Josafá não estava mostrando fraqueza. Estava mostrando a forma suprema de força, a coragem de ser honesto sobre os limites do próprio poder e, ao mesmo tempo, apontar para um poder acima de si. E o povo não se revoltou, não entrou em pânico, ficou ali, em silêncio, porque 20 anos de investimento espiritual tinham lhes ensinado a confiar nesse processo. E então, naquele silêncio, aconteceu algo que ninguém esperava. O Espírito do Senhor veio sobre um homem chamado Jaziel, filho de Zacarias, um levita, um músico do templo de uma família de líderes de adoração. Não era general, não era sacerdote, não era profeta de ofício, só um homem que trabalhava no templo.
Jaziel deu um passo à frente de algum ponto daquela multidão enorme e falou com uma autoridade que claramente não era dele. Ouçam, rei Josafá, e todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é sua. Deixe essas palavras pesarem por um instante. Um exército imenso está a 55 quilômetros de distância. Seu povo está jejuando e apavorado. E um músico do templo acaba de lhe dizer que esse não é um problema seu para resolver. Deus vai cuidar disso. Mas Jaziel não falou só de forma genérica, deu instruções táticas. Amanhã desçam contra eles, subirão pela passagem de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, no deserto de Jeruel. Não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posição, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a vocês, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não se desanimem, saiam amanhã para enfrentá-los, e o Senhor estará com vocês. Ele disse onde deviam ir, disse que formação deviam adotar, e disse aquela única coisa que contrariava toda a lógica militar: vocês não precisarão lutar. A reação de Josafá foi imediata. Ele se prostrou com o rosto em terra, e cada pessoa naquele pátio, milhares delas, se prostrou com ele. Então os levitas, a própria gente de Jaziel, os músicos do templo, se levantaram e começaram a louvar a Deus em alta voz. A reunião de oração tinha terminado. As instruções eram claras. No dia seguinte, marchariam, mas não para lutar, para observar. Bem cedo na manhã seguinte, antes que o sol tivesse clareado por completo as colinas a leste de Jerusalém, Josafá reuniu suas tropas e partiu em direção ao deserto de Tecoa. Mas antes de deixarem a cidade, o rei se pôs diante das tropas uma última vez e disse algo que soa mais como um sermão do que como um briefing militar. Ouçam-me, gente de Judá e de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas e terão sucesso. E então tomou a decisão militar mais insana de todo o Antigo Testamento. Ele consultou o povo e, em seguida, nomeou cantores, líderes de adoração, homens do coro levítico, para marchar à frente do exército. Não atrás, não ao lado, na frente. Imagine isso por um instante. Você é um soldado do exército de Judá. Você sabe que 3 nações estão convergindo sobre sua terra. Afiou sua espada na noite anterior. Abraçou seus filhos antes de sair de casa pela manhã, porque sinceramente não sabia se voltaria. Está marchando para enfrentar um inimigo avassalador. E os homens à sua frente não estão carregando armas, estão carregando liras, harpas e tamborins, e estão cantando. Eles cantaram uma frase repetida sem parar, enquanto marchavam pelo deserto. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aquilo não era um culto de adoração, era uma marcha militar. A estrada à frente levava a um desfiladeiro onde uma força imensa de coligação estava esperando. Cada passo daqueles cantores era um passo mais perto do que deveria ter sido um massacre. E mesmo assim, continuaram cantando. Agora pense em como aquilo deve ter parecido a qualquer batedor ou observador nas colinas em volta. Um exército marchando para a batalha com músicos na frente, sem gritos de guerra, sem batidas de tambor. Apenas cânticos de louvor ecoando pelas colinas do deserto. Se você é um batedor moabita observando aquilo de um cume, tem 2 opções. Ou essas pessoas estão completamente loucas, ou sabem de algo que você não sabe. E essa incerteza, ela é uma arma em si. Mas enquanto Judá ia cantando em direção à passagem de Ziz, alguma coisa já estava dando muito errado para a coligação do outro lado daquelas colinas. E é aqui que a história passa da linha do impressionante para o genuinamente milagroso.
A Bíblia diz que quando os homens de Judá começaram a cantar e louvar, o Senhor armou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir que invadiam Judá, e eles foram derrotados. A palavra hebraica para emboscadas aqui é me'arbim, e é uma escolha fascinante. Não significa necessariamente uma força externa atacando-os. Dá ideia de confusão, engano, uma armadilha por dentro. Alguns estudiosos traduzem como aqueles que estão à espreita e sugerem que se refere aos próprios membros da coligação ficando desconfiados uns dos outros. Porque veja o que você precisa entender sobre essa aliança. Moabitas, Amonitas e Edomitas não eram amigos, eram parceiros temporários, unidos pela ganância e por interesses em comum. Moabitas e Amonitas eram aparentados, mas rivais. Os dois olhavam de cima para os edomitas, considerando-os pouco confiáveis. E os três planejavam dividir a riqueza de Judá depois da conquista, o que significava que os três tinham medo, em segredo, de serem trapaceados. É uma aliança construída sobre areia, e não é preciso muito para fazê-la ruir. O texto nos conta o que aconteceu em duas fases devastadoras. Primeiro, os amonitas e moabitas se voltaram contra os homens do Monte Seir. Atacaram os edomitas e os aniquilaram por completo. O texto diz que eles ajudaram a destruir uns aos outros, o que dá a entender uma violência coordenada, não escaramuças aleatórias. Foi uma chacina. O que provocou aquilo? A Bíblia não nos dá o estopim específico. Talvez uma discussão sobre o plano de batalha. Talvez os edomitas tenham sido pegos roubando das caravanas de suprimentos. Talvez tenha corrido o boato de que um grupo planejava trair os outros. Numa coligação tão frágil, não seria preciso muito. Um mal-entendido, uma acusação, e as espadas são sacadas. Mas depois que os edomitas foram eliminados, a coligação não se estabilizou. Piorou. Os amonitas e moabitas, agora cobertos do sangue de seus antigos aliados, se voltaram uns contra os outros. Isso é autodestruição total. 3 exércitos que haviam marchado como uma força unida, se despedaçando de forma sistemática num desfiladeiro do deserto da Judéia. Sem nenhuma intervenção externa, sem nenhuma emboscada de Judá. Apenas paranoia, rancores antigos e ganância devorando-os por dentro. E aconteceu enquanto Judá ainda cantava. Agora vem o momento que arrepia as pessoas há 3.000 anos. Quando Josafá e seus homens finalmente chegaram ao mirante acima do deserto de Jeruel, o ponto exato para onde Jaziel havia mandado que fossem, olharam para o vale e havia apenas corpos, espalhados pelo chão do vale até onde a vista alcançava. A Bíblia é precisa nesse ponto. Ninguém havia escapado. Nem um único soldado inimigo foi deixado com vida. Toda a força da coligação, cada homem que havia atravessado o Mar Morto com planos de destruir Judá, estava morto. Não pelo exército de Judá, mas uns pelas mãos dos outros. Imagine ser um daqueles soldados de Judá. Você acordou naquela manhã esperando morrer. Seguiu um coro de adoração pelo deserto, porque o seu rei, que abertamente admitiu que não tinha plano, lhe disse para confiar em Deus. Subiu até aquele cume totalmente certo de que olharia para baixo e veria um exército esperando para matá-lo. E em vez disso, há silêncio. Milhares de corpos, armas abandonadas, equipamentos espalhados por toda parte e nenhum inimigo em pé. A guerra tinha acabado antes que chegassem. Eles nunca sacaram uma espada, nunca arremessaram uma lança. Apareceram e já estava tudo encerrado. Mas o que veio depois mostrou a eles o tamanho real daquela vitória. Josafá e seu povo desceram ao vale e começaram a recolher o despojo. Armas, animais, suprimentos, comida, roupas, objetos de valor. Os 3 exércitos tinham vindo preparados para uma campanha longa e haviam trazido tudo de que precisariam, além do que planejavam levar para casa depois de saquear Judá.
Foram precisos 3 dias inteiros para recolher tudo. 3 dias, não horas, dias. Encontraram tanta coisa que fisicamente não conseguiam carregar tudo de volta. No 4º dia, reuniram-se num vale ali perto. E bem ali, cercados pelo equivalente a 3 dias de despojo inimigo, deram um nome ao lugar: o Vale de Beraca. Em hebraico, Beraca significa bênção. Eles saíram em busca de um campo de batalha e encontraram, em vez disso, um depósito de tesouros. Deram ao lugar onde seus inimigos se autodestruíram o nome de Vale da Bênção. E esse nome sobreviveu por séculos. Muito depois da morte de Josafá, as pessoas ainda chamavam o lugar de Beraca, um monumento permanente ao dia em que 3 exércitos se voltaram uns contra os outros, enquanto Judá estava em cima de uma colina, apenas observando. A marcha de volta a Jerusalém não se pareceu em nada com a marcha de ida. Eles tinham saído naquela manhã com medo, seguindo um coro de adoração rumo ao desconhecido. Voltaram com o equivalente a 3 dias de despojo e uma história na qual ninguém acreditaria. A Bíblia diz que retornaram com harpas, liras e trombetas, fazendo música por todo o caminho até o templo. Entraram no mesmo pátio onde Josafá havia orado, onde Jaziel havia profetizado, onde milhares se haviam prostrado com o rosto em terra, tomados de pavor poucos dias antes. E dessa vez, no lugar de orações desesperadas, o pátio ficou cheio de celebração. Mas as consequências desse acontecimento foram muito além das fronteiras de Judá. A Bíblia nos conta que, quando os reinos vizinhos souberam do que havia ocorrido, de como Deus havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus caiu sobre todas as nações da região. Nenhuma delas ousou fazer guerra contra Josafá, e é isso que torna a história estrategicamente fascinante. 3 nações inimigas marcham contra Judá e as 3 são aniquiladas sem que Judá tenha entrado em um único combate. Se você é um rei na Filístia, em Edom ou em Arã e ouve falar disso, que conclusão tira? Conclui que esse reino é protegido por algo contra o qual você não tem como lutar. Você envia presentes, mantém distância, de jeito nenhum põe à prova o que quer que tenha destruído 3 exércitos em uma única tarde. O reino de Josafá entrou em um tempo de paz profunda. Os últimos anos do seu reinado foram marcados por estabilidade, prosperidade e uma reputação que se espalhou por toda a região. O homem que se pôs diante da sua nação e disse: "Eu não sei o que fazer", terminou com um reino mais forte, mais rico e mais seguro do que aquele com o qual havia começado. Não por gênio militar, não por alianças estrangeiras, mas porque colocou cantores à frente do seu exército e confiou a Deus o resultado. A Bíblia resume isso com um versículo tão discreto que quase parece uma nota de rodapé. E o reino de Josafá ficou em paz, pois o seu Deus lhe dera descanso de todos os lados. Então, o que realmente levamos da história de Josafá? Porque não se trata apenas de uma aula de escola dominical. Há camadas aqui que se aplicam, quer você leia isso como teologia, história, psicologia ou estratégia militar. Primeiro, ao princípio da liderança. Josafá fez algo que vai contra todo o instinto que um comandante tem. Admitiu fraqueza em público. Escolheu a adoração no lugar da guerra. Colocou civis desarmados à frente de soldados treinados. Qualquer manual militar chamaria isso de incompetência. Mas funcionou, porque a autoridade dele não se baseava em ter todas as respostas. Baseava-se em saber para onde olhar quando as respostas acabassem. Há também uma verdade estratégica sobre preparação. A fé de Josafá na hora da crise não surgiu do nada. Ele levou décadas para construí-la. O programa de educação nacional, as reformas judiciais, a adoração constante, tudo isso aconteceu em tempos de paz. Quando a crise chegou, ele estava recorrendo a reservas que havia passado 20 anos acumulando.
A fé numa crise costuma ser fruto da fidelidade quando tudo estava calmo. Não dá para construir a fundação durante o terremoto. E já ainda a lição sobre o inimigo. A coligação que atacou Judá se destruiu a si mesma porque estava unida pelas coisas erradas. Ganância, oportunismo, ódio em comum por um alvo compartilhado. No momento em que a confusão entrou, no instante em que o plano saiu dos trilhos, esses laços se desfizeram e se transformaram em violência. Esse não é só um padrão antigo, é um padrão que se repete em todo lugar. Alianças construídas sobre aquilo contra o que você está são sempre mais frágeis do que as construídas sobre aquilo a favor do que você está. Mas, para quem lê esta história com fé, a mensagem central é, ao mesmo tempo, mais simples e mais difícil. A batalha não é sua, mas de Deus. Essa frase tem ecoado por 3.000 anos de experiência humana. Foi sussurrada em quartos de hospital e em celas de prisão. Foi pintada em paredes e tatuada na pele. Foi o último pensamento coerente de pessoas diante de situações que pareciam tão impossíveis quanto 3 exércitos atravessando o Mar Morto. Porque a história de Josafá não é só sobre um rei que venceu uma guerra. É sobre o ato aterrador, belo e completamente irracional de soltar as rédeas quando cada fibra do seu ser grita para você lutar. É sobre admitir que você chegou ao fim das suas forças e descobrir que o fim das suas forças talvez seja exatamente onde começa a força de Deus. Josafá não venceu a batalha, nem chegou a lutá-la. Apareceu, cantou e assistiu enquanto Deus cuidava do resto. E 3.000 anos depois, ainda estamos falando sobre isso. O Vale de Beraca ainda existe hoje, um pouco ao sul de Belém. Caminhe até lá e você estará pisando no mesmo chão onde os homens de Josafá passaram 3 dias recolhendo o despojo de um inimigo que nunca chegou ao seu alvo. Se essa história tocou você como tocou a mim, você vai querer ver a história de Gideão. Outra ocasião em que Deus disse a um líder para jogar fora o manual militar e confiar nele em vez disso. Essa envolve 300 homens, tochas escondidas dentro de jarros de barro e um exército de 135.000. Pode até ser mais impressionante do que esta. O vídeo está na tela agora. Inscreva-se se quiser mais histórias como esta. A gente mergulha fundo nos momentos mais incríveis da Bíblia, os que não ensinam só alguma coisa, mas que realmente mudam a forma como você enxerga o mundo. Vejo você no próximo.